portanto, vou falar agora dos meus vinhos, a tipicidade dos vinhos e o estilo que nós fazemos no Douro. Inicialmente eu tenho, em princípio, dois vinhos distintos, duas famílias de vinhos. Um que é a Quinta do Vesúvio, que é uma vinícola única, só uma propriedade de vinha, onde temos a Quinta do Vesúvio e o seu segundo vinho, o Pombal do Vesúvio. Estes vinhos são os vinhos com uma característica muito típica do terroir que vem do vinhedo do Vesúvio em si propriamente, e são vinhos feitos a partir das castas clássicas típicas do Val do Douro, a Touriga Nacional principalmente e a Touriga Franca, e a Quinta do Vesúvio Reserva é 65% do Touriga Nacional, 25 a 30% de Touriga Franca e uma pequena quantidade do tinta amarela. E, portanto, isto nos aporta uma tipicidade muito clássica dos vinhos do Douro. Em todos os meus vinhos trabalhamos sempre com barricas de carvalho novo de 400 litros, não a clássica barrique française de 225. E fazemos isso para ter menos extração de madeira, porque os vinhos naturais do Douro já são muito estruturados, muito tânicos, com muita tipicidade, muito mineralizados. Portanto, não queremos dar demasiada extração de madeira, porque senão os vinhos ficam demasiado duros e tânicos e depois não conseguimos ter uma estrutura e um sabor do vinho. O Pombal do Vesúvio é um vinho um pouquinho mais acessível, com um corte mais Touriga Franca, menos Touriga Nacional, porque queremos um vinho que é bebível, que tem uma evolução mais imediata, não um vinho de aguarda para tanto tempo. Ambos os dois são clássicos. Este é o lançamento dele aqui no Brasil esta semana, e são vinhos que a nossa intenção é que são vinhos do topo de gama, o primeiro e o segundo vinho, entre os melhores vinhos tintos de Portugal. Vamos ver também aqui uma segunda gama, uma outra gama que possa dizer é uma gama de vinhos um pouquinho mais acessíveis comercialmente para o mercado, que são os vinhos o Altano. O Altano são vinhos, temos um tinto e branco corrente, a partir da tinta Roriz em 70% e a Touriga Franca em 30%, um vinho feito sem exposição à madeira, portanto é um vinho mais comercial, pronto para consumo imediato. O vinho branco gêmeo é Malvasia fina e 30% de moscatel, mas um vinho com um paladar citrino, muito fresco, muito aberto, mas para consumo imediato. O Altano Tinto é um vinho que tem uma grande vantagem de custo-benefício, para ser um vinho mais acessível ao consumidor, mas sempre mantendo muito a tipicidade do Douro, que é esta mineralização, especiaria, para ter uma estrutura muito atrativo para o vinho. Dentro da gama dos vinhos do Altano também temos um vinho de um nível um pouquinho superior, que é um vinho Altano feito que vem 100% de vinha cultivado 100% biologicamente, e esse vinho também vamos prová-lo. É um vinho que tem metade do lote do vinho está em barricas de madeira francesa e metade em carvalho americano. E depois temos porque é em parte a diferença entre carvalho americano e carvalho francês é um pouquinho mais macio, e carvalho americano serve, desde que é controlado, pode também aportar uma grande vantagem, desde que não é usado em quantidades grandes, porque o carvalho americano é mais verde, é um pouquinho mais áspero, um pouquinho mais agressivo, portanto temos que limitar um pouquinho o seu uso. Tem uma vantagem económica, que é mais barato que o carvalho francês, portanto é por isso que às vezes tentamos usar um equilíbrio entre os dois, também para aportar, não carenciar demasiado os vinhos que vamos usar. Dentro dos altanos, depois também temos um vinho de topo, que é o Altano Reserva. Esse Altano Reserva é um vinho que é 70% Touriga Nacional,
30% Touriga Franca e que é um vinho e depois envelhecido durante 10 meses em barricas de carvalho francês e depois lançado no mercado, o que vamos provar agora. Também a gama do Altano, dentro de todas as categorias do seu vinho, é para tentar ter vinhos dentro de cada nível, de vinhos a um preço um pouquinho mais acessível do que os outros. Agradeço, muito obrigada. Nada, um prazer.